Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso resumo, tá? Das nossas lives que acontecem todas as terças e aos sábados lá no Instagram, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Hoje, a aula referente é a aula 7 e a aula 8. Na aula 7, nós aprendemos sobre técnicas de luz e de sombra, tá? Com objetos. Também, dentro desse assunto, aprendemos sobre luz natural e a luz artificial, sobre sombra, sombra própria e sombra projetada. E também eu apresentei alguns tipos de lápis, tá? E as sombras possíveis de serem realizadas com esses lápis, ok? Isso através do desenho. Primeiramente, sobre a questão das técnicas da luz. A luz, tanto a luz quanto a sombra, eles são elementos fundamentais na linguagem visual, tá? E com isso a gente pode encontrar em relação, em criar desenhos, pintura, escultura, tá? E existem dois tipos de qualificações para a luz. Temos a luz natural, que como o próprio nome já diz, é quando o objeto recebe a luz natural, a luz do sol, a luz do dia. Já a luz artificial já é o oposto, é quando um objeto ele recebe a luz artificial, ou seja, uma luz de uma lanterna, de uma vela, tá? Ou até mesmo de uma lâmpada. A sombra, ela é a parte privada da luz, tá? A sombra própria é a sombra que está no próprio objeto e a sombra projetada é a que aparece fora do objeto. Eu trouxe um exemplo que eu já mostrei, ele foi no nosso primeiro resumo, que foi referente à primeira aula da nossa live, e eu trago novamente esse desenho para poder vocês compreenderem isso que eu acabei de explicar. Então é o seguinte, aqui nós temos a luz, então a gente vai ter a área iluminada, que é que fica mais clara porque está recebendo a luz logo de frente. Temos a sombra própria, tá, do próprio objeto e a sombra projetada. Então aqui, essa imagem eu até mostrei no vídeo e expliquei, tá, para eles. E o que acontece, Temos também os tipos de lápis, tá? Para quem gosta de fazer desenho, sabe que existem várias numerações de lápis. Então, a gente tem desde o lápis HB, tá? Até o lápis 10H e o lápis 8B. O que acontece? Todo lápis que tiver com, por exemplo, 2B, então o B ele vai representar a negritude, ou seja, na hora que você for fazer um desenho vai ficar mais escuro. Quando você tem um lápis com a numeração com H, tipo 4H, ele vai representar a dureza, ou seja, é um lápis mais firme de você fazer um desenho. Quando tem a numeração F, ele vai representar fine, que é uma ponta fina, ou seja, algo mais delicado. E o HB, que é geralmente o mais comum, tá? Porque ele é a junção do B com o H, então é um lápis comum que ele pode servir para uma escrita, mas que também serve para um desenho, tá? E em relação às sombras que esses lápis podem fazer num desenho, a gente pode conseguir, temos aqui 5 tipos. Temos o esbatido, que é o fato da gente deslizar o lápis na folha. Temos o esfumado, que é quando a gente esfrega, depois que a gente coloca o lápis, a gente esfrega ou com o dedo, ou com algodão, ou até mesmo com auxílio do cotonete. E para quem gosta muito de desenhar, existe um instrumento chamado esfuminho, tá? Mas o algodão e o cotonete fazem a mesma funcionalidade, Tem o pontilhado, que são os pontos que eles são criados com lápis, ou seja, aquela aula do pontilhismo agora também está presente, mas em relação à sombra. Temos as rachuras, que são nada mais que riscos ou tramas que a gente faz para poder dar a ilusão de sombra. E o chapado, que geralmente é nesse formato aqui.
tá? Que são as áreas, o contraste da área clara com a área escura. Eu mostrei, tem lá no Instagram a foto inclusive, tá, gente? Aqui de alguns lápis que eu tenho, tá? As pontas pra gente ver a diferença. E aqui esses tipos de sombra que a gente pode encontrar no desenho que eu acabei de explicar. Então, essa imagem aqui, ela está lá no Instagram, ok? E como atividade, né, na aula 7, nós fizemos duas. A primeira foi com a sombra com objetos, então teve o auxílio de uma lanterna. Eu peguei alguns objetos e a sombra que foi projetada na folha gerou um desenho, ou seja, gerou esse desenho aqui. O que eu peguei de sombra para fazer sombra foi esse vidrinho de álcool gel, o vidrinho aqui de colocar a tinta na caneta, da cola e um vidrinho do esmalte. Então, foram esses 4 objetos que eu utilizei e os 4 objetos me deram, né, essa sombra aqui como resultado. E também eu fiz a sombra, né, eu criei dentro desse estudo aqui, desse aprendizado. A gente fez, no caso, eu fiz na aula desse copo. Então, eu projetei, né, uma luz e fiz o desenho que me gerou esse resultado, tá? Então, a luz aqui, a área aqui que ficou mais clara, né, a área iluminada, aqui da sombra própria e a sombra que foi projetada do copo. Então, essa foi a atividade e a explicação da aula 7. Já na aula 8, nós aprendemos sobre o recorte e colagem, tá? Com a releitura de uma obra de Henri Matisse. Também eu ensinei, né, nós aprendemos sobre o fauvismo ou fauvismo, que é o mesmo movimento artístico. Então, eu vou explicar para vocês rapidamente sobre o Henri Matisse. O Henri Matisse, ele foi um artista que viveu entre 1869 e 1954, tá? Ele foi pintor, desenhista, gravurista e um escultor francês. Mas ele teve mais em evidência em relação à pintura, em relação ao desenho, tá? Porque ele foi um dos pioneiros, ou seja, ele foi um dos fundadores desse movimento fauvismo, que no caso, esse foi o primeiro movimento artístico, tá? Ou seja, o primeiro movimento moderno do século XX. E nas obras de Matisse, a gente pode encontrar, ou seja, ele buscava sempre manter um equilíbrio, tá? Entre a tranquilidade e a vivacidade. Ou seja, como eu expliquei, questão de tranquilidade é que quando a pessoa, né, observasse a obra dele, ela se sentisse bem, sentisse que foi algo tranquilo de ser feito e tudo mais. E a vivacidade está relacionada às cores. Por isso que foi importante a gente antes aprender sobre as cores, tá? E também, né, ele com isso, ele fazia pinturas, esculturas simples e sem assim buscar uma perfeição, tá? Nos desenhos dele, a gente vai encontrar muito traço de arabescos, por isso também bastante importante a questão da linha, tá? E também ele foi o inventor, dentro desse movimento artístico fauvismo, ele foi o inventor do desenho com tesoura, que nada mais é do que o recorte e a colagem, tá? Já o fauvismo, né, ou o fauvismo, ele foi um movimento artístico, tá, de vanguarda europeu. E aí ele foi reconhecido justamente por essa corrente artística no ano de 1905. Então, vocês podem perceber que tem esse paralelo, ou seja, surgiu Matisse e logo surgiu, né, logo ele fundou o fauvismo. Então, foi um movimento que andou junto com o artista. E com isso, nesse período do fauvismo ou fauvismo, a gente pode encontrar como característica justamente a presença das cores fortes, tá? E das formas simplificadas, ou seja, algo simples de ser feito, de ser entendido. E as cores fortes eram porque para chamar atenção, tá? E dar aquele aspecto de ser elevado.
pessoas que são estudantes, professores e admiradores da arte terem, né, esse documento, né, esse conteúdo que é explicado. E também tem o Facebook. E no grupo eu peço para as pessoas colocarem, entrarem em contato e mandarem as fotos das atividades, né, que vocês realizarem, né, e realizam, para que ao final dos módulos, né, tanto o módulo 1, que vai finalizar esse ano de 2020, e o módulo 2, que vai se finalizar, se Deus quiser, no ano de 2021, ter uma exposição virtual com a atividade de vocês. Então é isso, tá bom? Espero vocês na próxima aula, ou seja, no próximo resumo. E não se esqueça de também me seguir lá no Instagram. E também vai ser muito bem-vindo você participar das lives, tá bom? Então, ó, beijos, abraços virtuais e tchau!